Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. Programa Brasil Nordeste começando e você já sabe, o nosso encontro aqui é diário a partir das 6 horas da tarde. Você também encontra o nosso programa no YouTube, no canal Brasil Nordeste Oficial. Hoje, quarta-feira, dia 24 de março, é o Dia Mundial da Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como os ossos, rins, membranas que envolvem o cérebro. A data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde. A gente então precisa ficar atento a esta doença, né? Tem que cuidar realmente. Vamos então aos nossos destaques de hoje. Presidente Jair Bolsonaro falou em rede nacional e o anúncio virou um dos assuntos mais comentados na internet. Assembleia aprova isenção de conta de luz para famílias de baixa renda no Ceará. E prefeito Bruno Reis de Salvador diz que os comércios podem reabrir a partir do dia 5 de abril. Essas e outras notícias a partir de agora. A gente começa essa edição falando sobre o discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem à noite em rede nacional. E olha, esse assunto ficou como um dos mais comentados nas redes sociais ontem à noite. Isso porque em uma de suas falas, o presidente Jair Bolsonaro disse que 2021 será o ano das vacinas. Vamos ver então o que o presidente disse. Que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. E em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção, na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca e liberamos, em agosto, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio Covax Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir. Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para a antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 2021. E também com a Janssen, garantindo 38 milhões de doses para este ano. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas. Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la.
Deus abençoe o nosso Brasil. Agora eu vou chamar a nossa correspondente lá da Bahia, a Rita Brandão, porque ela vai falar que o governador Rui Costa comemorou e também parabenizou a decisão do Supremo Tribunal Federal que rejeitou, o pedido do presidente Jair Bolsonaro de derrubar o lockdown dos estados. Vamos ver. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Aqui na Bahia, o governador Rui Costa agradeceu e parabenizou na terça-feira ontem o Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido do presidente Jair Messias Bolsonaro para barrar decretos sobre medidas de isolamento social durante a pandemia da Covid-19. Em vídeo publicado nas redes sociais, Rui diz que, mais uma vez, o STF se coloca ao lado da ciência, saúde e vida dos brasileiros. Vamos à fala do governador. Quero agradecer ao Supremo Tribunal Federal, em nome do povo baiano, dos governadores e prefeitos de todo o Brasil. Mais uma vez, o STF se coloca ao lado da ciência, da saúde e da vida dos brasileiros. O Brasil precisa de serenidade, de trabalho, de competência, de coordenação para que tenhamos mais vacinas, medicamentos e unidades de saúde capazes de atender a população. Seguiremos adotando todas as medidas necessárias a preservar vidas humanas, como fizemos ao longo desses meses e temos, graças a Deus, obtido êxito nesta tarefa. O ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, rejeitou o pedido de Bolsonaro para derrubar os decretos dos governadores do Distrito Federal da Bahia e do Rio Grande do Sul, que instituíram medidas de isolamento social para conter a pandemia. Com isso, ficaram mantidos decretos que, entre outros pontos, determinam a limitação do funcionamento de atividades consideradas não essenciais e estabelece o toque de recolher para diminuir a circulação de pessoas do fim da noite até a madrugada do outro dia. E a Rita continua com a gente, agora ela vai falar sobre o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Ele disse que os comércios devem voltar a abrir no dia 5 de abril. Vamos ver. O prefeito Bruno Reis afirmou ontem, terça-feira, que as medidas restritivas e toque de recolher estão fazendo efeito e anunciou a possível data de retorno das atividades econômicas para 5 de abril. Diz o prefeito: como imaginamos, à medida que adotamos o isolamento, a pressão já começou a diminuir, mas os números de ocupação ainda são elevados. Amanhecemos com 87% de ocupação da UTI e agora à tarde estamos com 85%. Questionado sobre o retorno das atividades econômicas, se realmente será em 5 de abril, o prefeito diz: 85% ainda é uma margem muito pequena para pensarmos nisso. Estou defendendo uma ação em conjunto com a região metropolitana. Vamos conversar com os colegas para tentar construir um consenso, disse o prefeito antes de anunciar de fato uma possível data de abertura do comércio. Olha, e agora a Rita vai falar de uma polêmica, viu? Todo mundo sabe que tudo nas redes sociais é motivo de muitos comentários, né? Pois é, e o secretário de Saúde de Salvador postou uma foto em suas redes sociais em sua academia particular. E isso virou motivo de muitas críticas. O secretário até apagou a foto depois da repercussão. Veja. O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, depois que saiu do hospital devido à contaminação da Covid-19, postou em suas redes sociais algumas fotos fazendo exercício em uma academia aparentemente particular. Fotos essas que viralizaram na internet de forma negativa devido ao momento do lockdown, onde o comércio das atividades não essenciais se encontra totalmente fechados. As academias se revoltaram com a postagem do secretário e se manifestaram fazendo reporte da foto do secretário e comentando na postagem do mesmo. As academias, uma delas, comentou: é verdade, Fábio Vilas Boas, a musculatura vai embora e no lugar vem uma fadiga e indisposição, difícil de vencer se não fizer exercícios. Outra academia também comentou: que bom que o secretário tem uma academia 24 horas aberta só para ele. Que bom para a saúde dele. Mas ele precisa saber que saúde não é apenas para uma pessoa, é para todos. O chefe estadual da pasta da saúde apagou a publicação após a repercussão negativa da foto. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Rita, obrigada pela sua participação.
E teve votação ontem no STF, viu? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça-feira o julgamento, da ação que discute se o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, atuou de forma parcial na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Veja. Por 3 votos a 2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal declarou em julgamento nesta terça-feira que o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. A ministra Carmen Lúcia alterou um voto dado em 2018 nesta terça-feira e deu maioria à tese de que o ex-juiz Sérgio Moro atuou de forma parcial. Como humanos, somos passíveis de erro, mas a parcialidade comprovada precisa de ser devidamente afastada, isso desde sempre. Basta ver que na Declaração dos Direitos do Homem de 1948, o artigo 10 é taxativo. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência, por parte de um tribunal independente e imparcial. E é isso que faz com que as pessoas se submetam ao direito e ao Poder Judiciário, ao Estado juiz, e não resolva praticar atos de vingança, que seria a barbárie, que seria o retorno por não acreditar no Judiciário. Portanto, eu tenho, como todos nós, tenho certeza, como certo que ao juiz compete garantir que o direito não se descumpra por uma conduta parcial do julgador. Isto torna suspeito o julgamento, o próprio resultado julgado. E eu acho que nenhum ser humano tem o direito de se sentir sujeito de perseguição criminal com um direcionamento que se imponha para qualificar ou desqualificar alguém mediante uma atuação dirigida contra a sua pessoa. Com o voto de Carmen, o placar ficou 3-2 a favor da suspeição de Moro. O julgamento ficou suspenso por mais de 2 anos, após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Com o resultado em favor de Lula, o ex-presidente já tem garantia a anulação do caso do triplex, que o impediu de participar das eleições de 2018, para garantir sua elegibilidade em 2022, porém, o petista ainda depende do julgamento do plenário do STF, que discutirá a decisão de Fachin em favor do petista. Essa votação do STF ontem durou a tarde inteira e estava todo mundo esperando por este voto da ministra Carmen Lúcia, que fez então toda essa reviravolta. Bom, mudando de assunto agora, eu quero chamar a Natânia Mello. Ela vai começar falando que a Assembleia aprovou a isenção de conta de luz para famílias de baixa renda, isso no Ceará. Natânia, boa noite. Olá, Camila. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta terça-feira 23 o benefício que zera a conta de luz para 500 mil famílias de baixa renda no estado. Os beneficiados consomem até 100 kWh por mês. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser sancionado pelo governador Camilo Santana. A conta dessas pessoas será sem valor nos meses de abril e maio. A medida é uma forma de amenizar a crise que afeta a população de baixa renda em meio à pandemia da Covid-19. O governador também já havia anunciado que pagaria as contas de água de abril e maio de famílias que consomem até 100 metros cúbicos por mês, após decisão conjunta com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Natânia agora tem uma notícia boa, viu? Foi aberto o processo de seleção para profissionais que irão reforçar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Maranhão. Natânia. A Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão abriu nesta terça-feira 23 as inscrições para o processo seletivo que vai contratar 598 profissionais que vão auxiliar os municípios na campanha de vacinação contra a Covid-19. As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria até a sexta-feira 26. O resultado será divulgado no sábado 27. As vagas são destinadas para técnicos de enfermagem, digitadores e supervisores. De acordo com a Secretaria, os profissionais vão atuar na Força Estadual de Saúde do Maranhão. O objetivo é dar mais agilidade na aplicação das vacinas em 191 municípios do Maranhão, que possuem 50 mil habitantes. A contratação será feita por meio de análise curricular e terá duração de 3 meses. Os candidatos devem fazer as inscrições para atuar nos municípios onde residem.
A secretaria explica que os candidatos serão pontuados conforme sua especialidade, sua experiência profissional e os dados que foram inseridos na ficha de inscrição. O início dos trabalhos está previsto para o dia 5 de abril. E olha, a letalidade da Covid-19 cresceu, mas o índice de transmissibilidade caiu, isso no estado do Piauí. A Natânia Mello comenta sobre este relatório que foi divulgado. A taxa de letalidade da Covid-19 cresceu, mas o índice de transmissibilidade da doença caiu pela segunda vez no Piauí, segundo dados do relatório produzido pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, referente à semana epidemiológica composta pelo período de 14 a 20 de março. De acordo com o relatório, a taxa de letalidade da Covid-19 no estado está em crescimento contínuo. A média móvel de mortes por Covid-19 cresceu 270% em 3 meses. Até esta terça-feira 23, havia 165 pessoas na fila de espera por leitos, sendo 88 por de UTI e 77 por clínicos. Além da falta de leitos, o estado enfrenta ainda a escassez de profissionais capacitados para atuarem nas unidades de terapia intensiva. O governador do Piauí, Wellington Dias, assinou um novo decreto que prorroga as medidas restritivas para conter o avanço da contaminação do coronavírus. As determinações entraram em vigor na segunda-feira 22 e vão até às 5 horas da manhã da segunda-feira seguinte, 29. Hora de dar uma pausa, mas é rapidinho, viu? A gente só vai para o intervalo comercial. Enquanto isso, manda uma mensagem para a gente. O nosso telefone está aparecendo aí na sua tela. A gente volta já já. Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, estamos de volta e olha só, deputados e senadores criaram uma comissão para tratar a crise da pandemia e preencher o espaço, então, deixado pelo MEC. Vamos ver. A Frente Parlamentar Mista da Educação, um grupo formado por 301 deputados e 38 senadores, criou uma comissão especial para debater e criar leis que permitam a volta segura às aulas presenciais, segundo parâmetros científicos, a distribuição de internet gratuita para professores e alunos carentes e a garantia de merenda mesmo quando as aulas estiverem suspensas. A meta é aprovar as leis no Congresso até o fim deste primeiro semestre. Nesta terça-feira, o grupo elegeu um novo presidente. É o deputado federal Israel Batista, que vai assumir o posto que antes era ocupado pela deputada Dorinha Seabra. As ações da frente são pensadas para este segundo ano de pandemia, que ainda impede a volta dos estudantes e professores às salas de aula. As escolas foram fechadas em março de 2020. Desde então, poucas iniciativas de governos municipais e estaduais conseguiram manter as salas abertas por um período estável. A escala de casos de pandemia ainda traz incertezas sobre o retorno seguro às aulas. Hora de chamar o nosso colega, o nosso correspondente, o jornalista Marcelo Jorge. E olha só o assunto em destaque que ele traz para a gente hoje. Governo do Ceará estimula empresas a contratarem artistas durante a pandemia. Essa, sem dúvidas, é uma excelente iniciativa, né? Marcelo, boa noite para você.
Olá, Camila Castro, olá, Sandro de Moura e toda a equipe do Com Brasil Nordeste, boa noite a todos. Olha, a notícia que trago hoje é muito importante para os artistas, para os músicos em todo o país, mas é importante também principalmente para as autoridades, governadores, prefeitos, pessoas que estão aí, de qualquer forma, governando sobre um momento tão difícil que é a pandemia do Covid-19. Como quase todo mundo sabe, a categoria dos artistas foi uma das primeiras aí a ser prejudicada quando começaram os períodos de quarentena, de lockdown, do isolamento social, enfim. E, ao que parece, também será uma das últimas categorias a sair desse precipício, desse momento tão difícil. Mas eu trago aqui uma boa notícia que vem lá do Ceará. É que o governo do Ceará trouxe aí uma expectativa melhor para os artistas. E essa notícia eu garimpei agora há pouco no blog do nosso parceiro e correspondente jornalista Magno Martins. O estado do Ceará saiu na frente e está valorizando a classe artística, uma das mais atingidas com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Como os músicos, humoristas e outros pequenos artistas estão impedidos de se apresentar por causa do lockdown que acontece no estado, o governo firmou uma parceria com supermercados, farmácias e postos de combustíveis, serviços considerados essenciais, para que os artistas não parassem de se apresentar. E, além da bolsa que recebem do governo, também ganhassem um cachê por participação nesses estabelecimentos. As apresentações devem ser feitas por meio do sistema de som dos estabelecimentos e podem ser realizadas com até 2 profissionais trabalhando simultaneamente. O programa está sendo considerado um sucesso na região. Fica a dica para os outros estados. E nós vamos ver agora um vídeo que circula nas mídias sociais, produzido pelo governo do Ceará, com esta pauta. Na tela da Brasil Nordeste. Roda aí, Guilherme. Portanto, aí, conforme deu para ver no vídeo, é uma oportunidade, uma possibilidade de que os artistas possam fazer suas apresentações, principalmente os pequenos artistas, que é o que estão sofrendo muito nesse período, alguns até se desfazendo, ou melhor, a maioria, né, se desfazendo de equipamentos de som, de sua estrutura, e depois da pandemia, como é que vai ficar? E eu conheço a história de grandes artistas, inclusive, que estão vendendo sua estrutura de ônibus, alguns se desfazendo de bens, porque fazer só show na internet, lives, não está funcionando. Do Nordeste para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Hora de conferir o que os governadores publicaram nas redes sociais. A Natânia Mello mostra da região Nordeste. Vamos começar com o Camilo Santana, governador do Ceará. Ele informou que o governo do estado iniciou ontem, em Juazeiro do Norte, a montagem de mais uma unidade de campanha para atender pacientes com Covid. E reforçou que as medidas de isolamento são fundamentais para frear o crescimento do aumento de casos e a única forma de se evitar um cenário ainda mais grave no estado. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, falou sobre a decisão do STF. Ele publicou o seguinte: no período de tantos ataques à Constituição e às instituições, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro reforça a imparcialidade da Justiça como pilar do Estado Democrático de Direito e de uma soberana nação. O Wellington Dias, governador do Piauí, também falou sobre esse assunto. Ele publicou o seguinte: o Supremo Tribunal Federal garantiu o cumprimento da Constituição com essa decisão.
O julgamento chegou à conclusão que o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para finalizarmos, a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, postou que defende a prioridade na vacinação contra a Covid dos profissionais de saúde, educação e segurança. Volto com vocês aí nos estúdios. E o que será que os governadores da região Centro-Oeste publicaram? Vamos ver agora. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que o DF tem motivos para renovar as esperanças, além de ter ampliado a vacinação desde ontem para a faixa de 69 anos. Também conseguimos reduzir os níveis de transmissibilidade da Covid-19 para 0,95. Há algumas semanas, o DF chegou até 1,38. Já Ronaldo Caiado, governador de Goiás, disse: se tentar traficar em Goiás, o resultado é só um só, cadeia neles. Nossas forças de segurança mostraram mais uma vez que aqui não tem espaço para bandido crescer. Dessa vez foi a Rotan que deu um show e tirou de circulação 0,5 tonelada de maconha em Senador Canedo. Já Reinaldo Azambuja, governador de Mato Grosso do Sul, disse: retirar o trânsito pesado do centro era um sonho antigo de Ponta Porã, que ajudamos a realizar. Terminada essa parte, iniciamos o trecho sul do contorno viário, também uma parceria com a prefeitura. Municipalismo de verdade, investe e traz soluções para a cidade. Hora do De Olho na Rede. Hey, dude, mouse. She's laughing. Don't keep going, you'll get like this jam on it. There we go. Oh my lord! Laptop! No, wrong. You got 3 swings. Ouch! O nosso programa Brasil Nordeste chegou ao fim, mas amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta aqui com muitas informações para você, viu? Obrigada pela sua companhia, uma excelente noite. Até amanhã. Com a Leão Tour,
O cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com.